Hoje são 3 de setembro, a nossa aula está sendo gravada, é a aula do primeiro ano do ensino médio e o nosso conteúdo é arquitetura gótica. Bom, gente, aí a gente parou nisso daqui. Vocês viram todas essas imagens da arquitetura gótica, a primeira catedral gótica, que foi a Catedral de Saint-Denis. Depois a gente falou sobre a Catedral de Notre-Dame, expliquei para vocês tudo que tinha de interessante na arquitetura, falamos do portal, falamos da escultura. Aí, anotem aí, por favor, ou quando eu mandar, aliás, o link da primeira aula já foi para vocês. Anotem, por favor, o que são gárgulas e o que são quimeras, só para vocês relembrarem. A gárgula é essa daqui, por onde a água cai na época da chuva, e as quimeras são esses bichos meio que alienígenas que enfeitam o entorno das catedrais, tá? Então, guardem esse nome, gárgulas e quimeras. Aí falei para vocês dos nichos, onde ficavam as esculturas, a galeria dos reis e dos santos. Falei para vocês do fogo de Notre-Dame, mostrei as catedrais da Espanha, falei a função para vocês dos vitrais, mostrei o interior, mostrei os arcos como são aqui dentro, nessas curvaturas deles. Então, a gente já falou sobre tudo isso daí. Aqui, ó, o arco de cruzeta, mais ou menos o nome assim, está escrito ali na frente para vocês. E aí, gente, isso aqui que eu vou ler agora para vocês terão que anotar no caderno de desenho. Por quê? Porque vocês vão precisar disso daí no terceiro ano. Então, nossa aula de hoje vai começar especificamente daqui, tá bom? Então, vamos lá. Características principais da arquitetura gótica, ou seja, o que eu não posso esquecer em função também do Enem e em função dos passeios que vocês farão pelo mundo afora, principalmente na Europa. Arcos góticos ou de ogiva, que é esse desenho aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, ó, lembra que o arco romano, usado na arquitetura romana e na arquitetura românica, era esse arcozinho aqui, ó, curvadinho assim, que são dessas janelas coloniais que a gente tem hoje em dia na casa da gente, tá? Então, essa janelinha que a gente usa de madeira assim arqueada, essas que a gente chama de janelas coloniais, na realidade são janelas de arcos românicos ou arco romano. Aí o que o gótico vai fazer? Vocês lembram que no gótico a luminosidade é maior dentro das igrejas? A gente vai ver aqui, ó, grande iluminação no seu interior. Essa iluminação vem exatamente por causa desse arco de ogiva aqui, tá? Então, o arco de ogiva é o mesmo arco gótico. E a função dele era o quê? Então, lembrando que as igrejas românicas, elas tinham as paredes largas e as janelas pequenininhas. E aí, então, o que aconteceu? O interior era muito escuro. No gótico, isso vai mudar. Eles querem o interior mais iluminado. Para o interior ser mais iluminado, essas janelas têm que ser maiores. Então, eles criam esses arcos de ogiva. Aí, eles vão criar também a abóbada em cruzaria, que é isso aqui que... deixa eu abrir. Deixa eu estender a minha tela para ficar melhor para vocês e para a gravação também ficar melhor. Tem tudo isso? Eu estou com a apostila aqui na página 16. Mas, gente, é bom que eu vou explicando e quando o professor explica... isso mesmo, gente. Muito bom, tá? Quem foi? Arthur. Arthur, você é um príncipe, tá? Espera aí que tem gente esperando no lobby também, tá, gente? Deixa eu soltar essa pessoa aqui para ele já entender o que são os arcos que a gente está estudando agora. Então, vamos lá. Explicando de novo para vocês e para vocês perceberem melhor. Arco de cruzaria ou arco cruzado são essas linhas que vão cruzar aqui, ó. Vou explicar logo isso aqui tudo para eu voltar e mostrar para vocês. Então, para quem entrou agora, arco de ogiva, tá? Tá aqui. O arco, a abóbada de cruzaria, que são essas linhas que se cruzam. Lembra que na aula passada eu acho que eu falei alguma coisa sobre a maçonaria para vocês e falei sobre a pedra filosofal, que é essa pedrinha aqui, ó,
que é a pedra que vai fazer isso aqui nas pedras e não deixa nada desabar. E o arco botante, que eu falei para vocês, que é exatamente essa costelinha aqui, ó, da catedral, tá bom? Então, vamos lá, eu vou voltar rapidinho aqui, ó. Isso aqui que é o arco de cruzaria, ó, tá? Aqui, ó. O arco de cruzaria é quando uma linha de uma coluna que vem para outra, cruza com o que vem de uma para outra, tá bom? Isso aqui é o arco ogival, isso aqui de cima é o arco ogival, e o arco botante está muito distante da gente, eu não vou voltar lá não, senão a gente vai se atrasar. Beleza até aqui? Entendido? Fixado aí no tic-teco para não esquecer nunca mais? Arcos, características principais da arquitetura gótica. Os arcos góticos ou de ogiva, pode ser também ogival, tá? Também tá certo. Abóboda em cruzaria ou cruzada ou cruzeta, tá? Lembrando que a nave é em formato de cruz, tá, gente? A nave é o corpo da igreja, a planta baixa da igreja. É arco botante, aqui eu escrevi errado, tá? Arco botante é tudo junto, depois eu vou consertar. Ah, aliás, não vai dar mais para consertar, porque a aula já está sendo gravada. Temas religiosos, lembrando que nessa época as pessoas não sabem ler nem escrever, então esses temas religiosos que eles vão usar nos vitrais das catedrais exatamente para fazer os ensinamentos da Bíblia para o pessoal, é a ilustração, é como se fosse uma história em quadrinho, tá? Verticalidade das construções, as igrejas têm aqueles pináculos enormes. O que é um pináculo, gente? Olha eles aqui do lado, ó, as pontinhas, tá? As torrezinhas pontiagudas, lembrem disso, tá? Quimera, gárgula, pináculo, são tudo palavras que são pegadinhas no Enem. Verticalidade das construções, falei, torres pontiagudas e esguias, tudo magrinha, bonitinha, bem alta, porém lembrando que em alguns países eles têm essas torrezinhas, mas lá em cima o topo é o caso de Notre Dame, é o caso das catedrais inglesas, elas têm pináculos, mas a torre ela Castelinho de areia, isso mesmo, João, fazia aquele... Isso mesmo, parabéns. Lembrando, gente, os castelinhos de areia são os pináculos, não esquecer nunca mais. Pro resto da vida, porque tem coisa que a gente não esquece mesmo, não. As paredes são mais finas e leves. Grande iluminação no interior, em função de quê? Dos vitrais. Planta em forma de cruz, ó, espantando os maus espíritos, tá? E o uso da estatuária no seu exterior. Então, por favor, anotem isso no caderno de vocês quando vocês receberem esse link, tá bom? Aí os vitrais, que foi o que a gente parou na aula passada, que a gente falou muito rapidamente. Já falei, vou repetir, os vitrais serviam para iluminar o interior da catedral. Lembra que eu falei para vocês do claro e do escuro e do cores quentes e cores frias, e que João completou falando que é céu e inferno, e que é isso mesmo. Aí aqui do lado direito, ó, nós temos um bem de perto, gente, imagina o trabalho danado que isso daqui dá para fazer. Porque cada pedacinho desse aqui que vocês estão vendo é um pedaço de estanho ou de chumbo para ligar os vidros, porque eles não podiam fazer esse vidro grandão. Mas a gente vai ver a confecção mais para frente. Então, vamos lá. Objetivo e função do vitral, que o ideal também é que vocês anotem o que vocês acharam de mais interessante aqui, ou aquilo que vocês acharem que vocês não vão conseguir lembrar. Os primeiros vitrais medievais surgiram no século X em catedrais da França e da Alemanha, até porque a França foi onde surgiu o primeiro portal, a primeira catedral gótica, tá? Coloridas e imensas, essas janelas adornadas eram verdadeiras bíblias, porque tinham que fazer um ensinamento bíblico para os fiéis, bíblicas de luz, que revelavam a história sagrada e a história dos homens e as verdades da fé, ou seja, contava toda a história que a Igreja Católica queria que a gente soubesse. O desenvolvimento comercial europeu durante a Idade Média abriu espaço para novas possibilidades estéticas, ou seja, como a Europa se abriu para o
o Oriente, e vocês sabem que os chineses são um poço de invenções, então, como eles iam lá para o Oriente, eles traziam de lá muita coisa, e principalmente um cara chamado Marco Polo, né? Então, eles conseguiram trazer muita coisa funcional para a Europa. E com isso daí, por exemplo, o colorir vidros, tá? Imensos e adornados com santos em passagens bíblicas, os vitrais atraíam cada vez mais os fiéis às catedrais. Gente, quando uma coisa é bonita, você quer ver, não é? Lógico, né? Quando é feio também a gente olha às vezes para criticar. Mas quando é bonito, ele faz com que a gente fique assim, nossa, meu Deus, que coisa linda, olhando assim, né? Com ar de bocó, porque é bonito mesmo. Então, o que a igreja fez? Aproveitou uma coisa e outra. Já que os vitrais são tão bonitos, contam a história bíblica, a gente vai trazer com isso mais gente para dentro das igrejas. As artes criadas para os vitrais eram pensadas em apenas duas dimensões. Não existia perspectiva, gente, não existia profundidade. Por quê? A ilusão de volume e perspectiva não era possível nesse caso, pois os desenhos eram atravessados pela luz e não iluminados pela luz ambiente. Então, a função deles era trazer a luz para dentro do ambiente. Então, se tivesse perspectiva, tivesse jogo de claro e escuro, ia dificultar ainda mais o passar da luz, porque o claro e escuro a gente faz com cores mais escuras, com preto, com marrom. E o preto, por exemplo, ele não deixa a luz passar, né? Vocês estudaram isso comigo no 8º ano. Então, se a luz não penetra, para que ia ter função? Então, é por isso que também não existia perspectiva nos vitrais. Entendido tudo isso daqui, qual era a função do vitral, a função óbvia dele? Aqui eu estou mostrando os detalhes para vocês entenderem como que o artista fazia. Então, esse monte de cobrinha marrom aqui é o estanho ou o chumbo. Mas vocês vão perceber que dentro do desenho existem muitas outras coisinhas, dentro do vidro colorido, existem muitos outros desenhos. Por quê? Porque isso aqui, gente, primeiro, eu vou ler lá na frente, deixa eu mostrar para vocês aqui na frente, depois a gente volta aqui. A fabricação dos vitrais. Para a criação de um vitral, era necessário que um pintor fizesse o esboço do desenho a ser aplicado em cima do vidro. Então, ele pegava um papel enorme, fazia todo o desenho que ele queria para fazer no vidro. Contando muitas vezes com uma temática religiosa, o desenho era recortado em diferentes pedaços de papel que se encaixavam perfeitamente à armação de ferro que comportaria as peças de vidro. Então, a armação de ferro, essas partes grandes aqui, tá vendo? Essas partes grandes aqui é a armação de ferro. Então, ele fazia um desenho que se encaixasse nessa armação aqui, ó, tá? Essas armação maiores. Aí, só que o que vai acontecer? Com medo disso quebrar, deixa eu voltar aqui, o que ele faz? Fora a armação de ferro, ele divide esse desenho em pedacinhos. Então, ele vai recortar esse papel em todos esses pedacinhos aqui, ó, que vai ser a amarração de chumbo para esse vidro não sofrer com as intempéries, tá? O que são intempéries? Vento, chuva. Então, eles fazem a amarração. Cadê minha seta aqui? Eles fazem, além daquela amarração grande, onde ele desenha, ele ainda vai, olha, fazer a junção. Então, ele vai fazer um quebra-cabeça. Gente, isso é um quebra-cabeça. Imagina a dificuldade. E aí, depois, enquanto esses vidros serão coloridos, ele vai pintar, depois o vidro, ele vai pintar todo esse papel com as cores que ele quer, para depois ele colocar o vidro aqui em cima, e essas partes mais escuras do vidro já vem colorido. Essas partes onde tem cor já vem colorido. Só que é porque esses dois vitrais aqui são vitrais mais atuais dentro do gótico, tá, gente? Porque isso daqui, ó, o pintor vai fazer depois no vidro branco. Agora, essas partes que tem cores primárias e cores secundárias, todo mundo lembra que é cor primária e secundária, o que vai acontecer? Isso daí ele vai fazer depois por cima. Nesse meio tempo,
várias sessões de aquecimento preparavam o vidro para assumir as formas e colorações condizentes ao projeto inicial executado. Ou seja, vocês sabem que vidro é feito de areia e que precisa de 200 graus para poder começar a derreter. E isso daqui é onde entra a tal da alquimia. Vocês já ouviram falar dos alquimistas lá da Idade Média? Esses alquimistas, no começo, eles eram considerados bruxos, porque eles faziam muito experimento. Na realidade, eles eram cientistas. Aí, gente, eles guardavam os segredos. Por exemplo, o colorido, esse colorido, lógico, esses dois vitrais que estão aqui, gente, já é coisa bem, quase que já chegando no Renascimento, tá? Ou até do Renascimento. Aí, o que vai acontecer? Os vidros que os alquimistas faziam lá na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, eles não deixavam essas fórmulas escritas. Tanto é que alguns vitrais da Notre Dame, que foi danificado pelo fogo, ou seja, eles explodiram porque a temperatura estava muito alta, eles serão recolocados, mas jamais serão iguais. Por quê? A cor não vai ser igual, a forma como eles foram feitos não será igual, lógico, né? Até porque vai ser feito agora com tecnologia, mas porque os alquimistas não deixaram as fórmulas. Então, mesmo que eles quisessem fazer uma reprodução do mesmo jeito daquela época, eles não conseguiriam, porque eles não sabem como foram feitos, tá bom? Esse alquimista tem umas músicas de Raul Seixas que falam muito em alquimista. Aí essas imagens aqui eu acho que eu já até mostrei para vocês, né? A função dele de passar a luz, tá? Olha aqui como que a luminosidade entra aqui. E a gente olhando, esse daqui eu vou mostrar de novo, que é lá da Notre Dame, a gente olhando o reflexo da luz de dentro para fora. Aqui também, ó, para dar claridade. E aqui, ó, o reflexo dele. Falei para vocês que só é um órgão, o reflexo dele aqui do lado também tem. Por isso que a gente vê essa claridade, essa luminosidade aqui dos lados. Aí a gente vai ver as rosáceas da Notre Dame, que é aquela mesma anterior. Mas olha só, pelo lado de fora, a gente a enxerga desse jeito. A gente vai vê-la desse jeito, tá? Então, isso daqui, gente, é uma espécie de concreto armado, tá? Mas não é o mesmo concreto que a gente tem hoje, né? Porque o cimento daquela época não é o cimento de hoje. Mas são umas amarrações também. Eles usam já o ferro forjado, né? E aqui, ó, onde vocês estão vendo, cadê eu perco minha seta? Aqui onde vocês estão vendo esse cinza que parece que tem umas texturas, é exatamente o vitral. Então, quando a gente vê pelo lado de dentro, com luminosidade, a gente vê isso daqui. Vocês estão vendo que aqui a gente não vê claridade? Porque se vocês observarem esses dois cantinhos aqui, ó, essas rosáceazinhas menores, elas são tapadas. Isso aqui por trás, ela tem, eu não sei se isso é um vidro ou se isso é um metal, tá? Mas isso daqui não tem vidro. Não sei se quebrou e eles colocaram dessa forma ou se é porque quiseram mesmo. Não sei, porque nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas aqui a gente observa que essas aqui de baixo, elas têm vidro, ó. Tá vendo? Elas estão aqui. Agora as de cima não. As de cima não tem. Bom, aí pelo lado de dentro a gente vê toda a beleza. Isso significa que você só entende o verdadeiro sentido do desenho da rosácea quando você está pelo lado de dentro. Isso daqui é em cima do portal que o Arthur falou lá em cima, tá? Ela é chamada, as rosáceas são vitrais, elas são chamadas de rosácea porque ela tem essa forma redonda, tá? E ela parece, é como se ela tivesse várias pétalas, então é como se viesse da palavra rosa, por isso que é rosácea, tá? Então, a rosácea, ela é um vitral, então nós temos os vitrais nas rosáceas e nas janelas ogivais, que é essa que está aqui. Olha essa aqui, gente, coisa linda, isso daqui fica do lado de uma das entradas principais da Notre Dame. Mas é por isso que a gente perde muito tempo olhando na Catedral Gótica, porque ela é muito bonita, ela chama atenção. Se bem que depois que você vê uma com detalhe, as outras são todas parecidas, só muda o tema.
mas é muito bonito, prende o olhar. Então você imagina uma pessoa analfabeta, né, que naquela época as pessoas não sabiam ler nem escrever, entrando e vendo tudo isso, essa beleza toda. Ela ia ficar desnorteada com tanta beleza e ia ficar louca, né? Aí aqui a gente tem a mesma rosácea mais de perto, tá? Cada pedacinho desse aqui, gente, conta uma parte bíblica. Tá vendo? Isso aqui não, isso aqui são arabescos, né? São enfeites, são texturas que se faz para. Aqui está maior, dá para ver. Ó, isso aqui são arabescos, né? São texturas, são desenhos simétricos que se faz para encher o resto dos vidros. Isso daqui é isso aqui mesmo, ó, tá vendo? É a mesma imagem, só que essa aqui eu aproximei mais, para vocês terem ideia do tamanho, da grandiosidade disso aqui, ó. Aqui é o primeiro andar, aqui é o segundo andar, esse aqui é o terceiro andar e ainda tem essa cúpula aqui em cima. E aqui estão as arestas, as cruzadas que eu falei para vocês lá no começo. Isso aqui são os arcos ogivais e lá por fora o arco botante, tá? Isso daqui, vocês estão vendo que aqui tem um crucifixo? Lembram que eu falei para vocês que o altar principal, onde o padre celebra, ele fica exatamente no entrocamento aqui da cruz, tá? Então, essa cruz, ela tá aqui, ó, no cruzamento dos meus dois dedos. Isso daqui é a parte final da catedral, é o que passa por trás do altar, tá? Isso aqui tudo é Notre Dame. Aí eu peguei uns outros vitrais mais de perto para vocês terem ideia do que eu estava falando anteriormente. Olha só, nesse daqui, isso daqui é o cruzamento principal onde o ferreiro faz para poder o pintor saber onde é que ele tem que fazer o desenho. Ó, você vai fazer o desenho dentro de uma parte de um arco ogival e aí depois que ele faz todo esse desenho, ele vai saber, ele vai dividir o desenho nessas partezinhas aqui, ó, para poder emendar. Olha esse aqui que emaranhado, esse aqui é até difícil da gente entender. Esse aqui deve ser bem primitivo, tá? Deve ser bem dos primórdios, porque a gente já vê outros, ó, com menos partes de mosaico, ele é menos cheio de reentrâncias com chumbo. Olha que bem, gente, ó, essa imagem aqui, ela é bem típico da Idade Média. Deus, o Jesus Cristo, ele é bem oriental, né? Porque ele nasceu para lá. A mão tá sempre nesse sentido, tá? Nesse sentido de estar abençoando, tá? Então Deus vai estar sempre assim, vai ser sempre magrinho, esquálido assim. Eu não coloquei slides aqui sobre a pintura da Idade Média, porque não tem aqui na apostila de vocês. Mas no terceiro ano, espero Deus, confio que eu ainda esteja lá no CCA, a gente vê a pintura da Idade Média, tá? Então, essa imagem de Deus aqui, ela é sempre desse jeito na Idade Média. Ele é oriental, ele tem bem as características do pessoal da África, né? Aquela coisa mais morena. Jesus Cristo não é louro, Jesus Cristo não tem olho azul. Isso foi tudo do criação dos americanos, tá, gente? Cristo é isso daqui, ó, tá? E ele é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa bonitona do jeito que a gente vê por aí, não, tá? E esse vai ser sempre magro porque ele foi feito lá nos altos, então o pintor não tem muita ideia de perspectiva. Aliás, nessa época, a pintura quando a gente estudar o Renascimento, o ano que vem, antes de entrar no Renascimento, a gente vai ver a pintura na Idade Média com mais detalhes também, tá? Aí, a gente já viu tudo sobre os vitrais. Aí agora a gente vai ver as iluminuras. O que eram as iluminuras? Se vocês observarem, isso aqui é uma página de um livro. Aqui tem o texto do livro, com as letras góticas, né? Que eu acho essas letras magníficas, eu adoro. E isso daqui, gente, é uma letra R. E essa letra R aqui é a primeira letra dessa palavra aqui, ó, que tem mais duas letras aqui. Como é que eu sei que isso é um R? Olha aqui, ó, ela vem aqui, ela vem para cá, ela volta aqui e ela tem um rabicho para cá, tá? Então, vamos ver o que são as iluminuras.
suspender isso aqui para eu poder enxergar melhor. Iluminura é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares. O que são letras capitulares? As primeiras letras dos códices de pergaminhos medievais. Você sabe o que são capitulares, são as primeiras. E códices. Códices, até mais ou menos o Brasil colônia, até o século XIX, até hoje, se usa essa palavra. Códices são os capítulos de um livro, ou seja, são as partes do livro que vai falar sobre um determinado assunto. Então, esses livros eram feitos em pergaminhos, que é um couro uma pele de animal, porém aqui eles já sabem como fazer essas peles ficarem mais fininhas e transformar isso daí em livros, tá? O termo aplica-se igualmente ao conjunto decorativo e representações imagéticas executadas nos manuscritos. Ou seja, quando eles transformam o pergaminho, ele tem aquelas duas pelotinhas igual do Egito Antigo, né? Eles pegam a pele ou a folha de papel, né? Que aí já se sabe como se faz o papel. Então, eles pegam isso daí e enrolam no pergaminho. Mas, normalmente, gente, as primeiras páginas do livro ainda é feito no mesmo estilo do pergaminho. Os livros que são os manuscritos, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eles fazem aquelas capas duras com couro. As primeiras páginas eles fazem com couro mais cortadinho, mais fininho. E no entremeio disso, então imagina um livro. Essa parte de cima e essa parte de baixo, ela tem que ser durinha, até porque ela tem que durar, né? Então, essas duas partes, elas vão ser duras, e isso vai ser um manuscrito, ou seja, um livro da Idade Média. O pergaminho vai ser igual lá do Egito, o papel enrolado naqueles 2 toletezinhos de madeira e vai ficar guardado assim. Só que o pergaminho ocupa muito espaço. E eles já sabem como fazer um livro, então eles vão começar a fazer os manuscritos. Tá? Por que são manuscritos? Porque eram feitos à mão. Aí, vou vir aqui para baixo para eu explicar isso. Produzidos principalmente nos conventos e abadias da Idade Média. Convento é onde tem os franciscanos, abadias onde tem os frades. Então, freis e frades são 2 congregações diferentes, tá? Então, na abadia fica os frades, nos conventos ficam os freis e os padres. Aí, gente, nessas abadias, eles tinham as grandes bibliotecas. E nessas bibliotecas é onde ficavam aqueles padres, freis e frades que eram especialistas em escrever, porque não eram todos os padres também que sabiam ler e escrever, não, naquela época, tá? Então, esses que tinham maior domínio de desenho, de pinturas, eles eram especificamente os escritores, ou eram especificamente os padres, freis e frades que faziam os manuscritos, pergaminhos. E essas iluminuras aqui que vocês estão vendo, ainda tinham aqueles, porque vocês sabem que não é fácil desenhar, né? Quando a gente nasce com esse dom, é fácil. Agora, quando a gente não nasce, a gente sofre um pouquinho, né? Que é, por exemplo, o meu caso, que eu também não sou uma desenhista nata. Eu gosto de desenho e eu fui aprendendo as técnicas do mesmo jeito que eu faço com vocês, que é diferente de uma Camille que já nasceu com esse dom, da Nicole, de Davi, dos meninos aí, tá? Bom, então, tinha também os padres, os frades, específicos para fazer. Ninguém nasce, mas alguns, né, Camille, já sabem que desde pequenininho já pega um lápis e vai lá, faz um unicórnio, ele vai lá e faz, tá? É o caso de vocês que gostam de desenhar. Gostam não, que sabem, já nascem com esse dom. O resto aprende. Aí, gente, isso daqui também eram pessoas específicas para fazer isso daqui. Aí depois vinha o outro, o que fazia Porque também tem gente, por exemplo, agora está na moda o lettering. O lettering é exatamente isso daí, o manuscrito. Então, por exemplo, eu tenho muita facilidade para escrever, para fazer letra. Você pode pedir para eu fazer letra de qualquer tipo que eu faço. Uma boa, mas não me manda desenhar um unicórnio, que eu só sei desenhar um unicórnio se eu olhar o desenho dele.
mas escrever, imito qualquer letra, tá? Consigo até falsificar a assinatura, vou falsificar a assinatura do meu marido aqui, ó, que está aqui do meu lado, né? Um chequezinho dele. Ó, mas ele está falando que isso é crime, tá, gente? Então é só uma brincadeira. Então, é fácil, né? Hoje em dia a gente também tem as pessoas que a gente chama de esqueci o nome, que fazem essas letras de manuscrito. Hoje o computador faz tudo isso para a gente, tá? Bom, então, já sabemos o que são os manuscritos, já sabemos o que são capitulares, o que são códices. Sua elaboração era um ofício refinado, bastante importante no contexto da arte medieval, que é tudo isso que eu falei para vocês, da separação deles, que eles ficavam... Tem um filme, gente, muito bom, chamado Em Nome da Rosa. Vocês só vão achar isso no YouTube, porque é um filme muito, 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 muito antigo. Nem eu era nascida, para vocês terem ideia. Mas é um filme lindo, maravilhoso. Ele foi regravado e ele conta uma história de um padre que se apaixona por uma mulher e aí ele quer largar a igreja para poder casar com ela. A família dela transforma ele no eunuco, corta as coisas dele tudo fora, mas ele continua lá. Ele não... Em Nome da Rosa não, é Em Nome de Deus. É muito lindo. E Em Nome da Rosa também é um filme dessa época. Então tem dois, ó, Em Nome da Rosa e Em Nome de Deus. Em Nome de Deus é esse que o cara quer casar com a moça lá e tal. Aí mostra tudo isso no filme. Se a gente estivesse na escola, eu ia passar um trechinho, mas aqui é complicado para mim, que não tenho muito domínio dessas técnicas, tá? Não é preto e branco não, tá? É colorido. Gente, preto e branco é na época de Charlie Chaplin, lá no começo da década de 20. Esse filme é mais ou menos da década de 50, porque eu sou de 59, então eu não era nascida ainda. Mas ele já é colorido, é muito bonito, tá? É lindo o filme, vale a pena. Quando vocês tiverem tempo, eu sei que vocês estão atolados. Supõe-se que o termo iluminura seja derivado de iluminar, do verbo latino illuminare. Peraí, só um pouquinho. Alusão às cores luminosas e vibrantes dos elementos decorativos que se destacam nas páginas escritas, tá? Isso também, gente, era tudo, essa parte que vocês estão vendo amarelo, era tudo, isso é tudo dourado, isso é tudo pó de ouro, tá? Então eles também douravam essas letras. Eu não sei vocês, mas talvez os pais de vocês, que são da época da Barça também, porque a Barça até pouco tempo ainda existia. A Barça é uma enciclopédia que se usava antes do computador. Então, a Barça, quando a gente comprava essa coletânea de livros chamada Barça, o que acontece? Eles davam de presente uma Bíblia manuscrita, ou seja, era uma reprodução das Bíblias dessa época. Provavelmente na casa da avó de vocês, se ela pergunta para a avó de vocês: vó, você já comprou a Barça? Já conhece a Barça? Você tem aquela Bíblia? Ela é idêntica, igualzinha. Na minha casa tinha uma, na minha casa dos meus pais tem uma, né? É igualzinha, gente, é do mesmo jeito, com essas letras capitulares, com esses códigos, desse jeitinho. Então, de repente, na casa do seu avô, da sua avó, da sua bisavó tem, e você nem sabe que aquilo é uma Bíblia manuscrita, é uma releitura das Bíblias da Idade Média. Procura saber isso, tá? Vamos lá, voltando aqui. Esses ornamentos incidiam frequentemente nas letras iniciais decoradas com símbolos religiosos, ou seja, se o texto está falando lá de Moisés que abriu o Mar Vermelho, aí lá na primeira linha fala assim, e Moisés, então a letra E que estaria aqui, vai ser toda bonitinha, assim, bordadinha, mas aqui o desenho será de Moisés abrindo lá o Mar Vermelho. Então, gente, essas imagens, elas também vão servir como ilustração, porque vai ilustrar o que o texto está dizendo, tá? Vamos supor que um outro está lá que Jesus partiu o pão, dividiu o pão e o peixe com a multidão. Então aqui vai ter Jesus em cima lá do morro, partindo o pão e a multidão aqui embaixo. Então também
textos, desenhos explicativos do texto. Os temas favoritos abordavam cenas bíblicas, os passos da paixão de Cristo, episódio da vida dos santos e cenas mitológicas. Isso daqui vocês sabem que para a igreja, nessa época aqui, essas cenas mitológicas, elas eram meio que escondidinhas, tá? Então tinha aqueles padres e aqueles freis, no Em Nome da Rosa conta isso daqui, tá? Tinha aqueles freis que o que é exatamente o pedacinho que eu mostraria para vocês. Eles gostam de história e eles gostam dos desenhos da mitologia grega, que eles sabem que existiu, porque na época das cruzadas eles trouxeram muito disso para as cidades. Então eles sabem de tudo isso que acontecia da mitologia grega, da mitologia na Itália, em Roma. Então eles costumavam colocar, mas quando a igreja descobria, pobre do padrezinho ou do frade que fez isso, tá bom? Então vamos lá, passando para frente. Aí nós temos aqui, ó, alguns tipos de iluminuras. Essa daqui, ó, no meio do livro. Essa daqui eu coloquei aqui em homenagem. Olha que B bonito. Não, tô brincando. Eu coloquei isso daqui porque o trabalho de iluminura que vocês vão fazer é mais ou menos isso daqui, tá, gente? Eu já gravei a videoaula, eu explico passo a passo, eu ensino tudo direitinho, eu relembro para vocês o que é iluminura, tudo certinho. Mas aí seria bom na hora vocês darem uma olhada nesses tipos de iluminura que eu estou colocando aqui, para vocês observarem. Então, aqui ó, eu tenho uma letra D, aqui outra letra D, aqui a letra B, aqui eu não sei que letra que é, porque alguém fala aí para mim, porque eu estou com uma plaquinha bem em cima aqui, eu não sei chegar lá. Aliás, eu sei, gente, é só apertar aqui em cima, né? O vasinho, outra letra D, pelo amor de Deus, né? Outra letra D e aqui uma letra O. E olha como essa aqui é bonita, gente, porque essa aqui é Maria, provavelmente ela já está grávida, sabe? Ela em oração, alguma coisa de. Ou Maria, quando vai receber o anjo Gabriel, alguma coisa assim, tá? Bom, mas vocês vão conseguir fazer tudo isso aqui, sim. Essa daqui é a última parte, não tem mais. Ah, aqui, ó. Os livros, quando eles vão fazer textos, quando eles vão escrever textos, vocês sabem que alguns reis se tornaram santos. Então, eles colocam também, ó, imagens contando a vida do rei, imagens das cruzadas, o povo aqui ajudando. Normalmente as mulheres jogavam água fervente, óleo quente às pessoas. Aqui, ó, provavelmente isso daqui é uma santa, uma mulher, uma beata que está doente, vai morrer, o padre vem para ungir as pessoas orando e ela depois vai se tornar uma santa. Então, isso aqui é para vocês observarem que alguns livros que contam histórias de reis ou de santos, eles terão também uma página, como se aqui embaixo vocês percebem que já tem o texto, tá? Então já tem também um texto explicativo de tudo isso daí. Aí, a nossa aula de hoje acaba aqui, porém não vou embora porque eu quero conversar com vocês. Eu vou parar a nossa gravação, mas também já está a reunião